Duas negociações finalizadas. O Flamengo fechou a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, fez alguns ajustes na proposta e é confirmado, Fabrício Bruno vai ser jogador do Cruzeiro, com um aumentozinho aí nos valores, também aumentou um pouquinho a fatia do Fabrício Bruno, mas também mudaram algumas coisas aí em relação ao pagamento. Vamos falar sobre isso já já. Além disso, o Flamengo também fechou a contratação de Juninho, o atacante do Qarabag, e também conseguiu aí, numa negociação, deu uma pechinchada, conseguiu diminuir um pouco do valor que já tinha sido inicialmente conversado e fechou, proposta oficial apresentada. Só falta agora a troca de documentos para Juninho ser confirmado como atacante do Flamengo. Além disso, tem o Botafogo indo atrás de um jogador que foi muito falado. Inclusive tem vídeo dele como possível alvo do Flamengo. O Botafogo está indo atrás, talvez, de um dos melhores alvos que a gente já comentou aqui para possível substituto de Gabigol. Vamos falar já já quem é o jogador. E o Davi Luiz sendo sondado aí, sendo assediado por uma série de clubes, não só do Brasileirão, mas também de outros países. O cara tem mercado mesmo aos 37 anos. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente tá aqui para falar sobre uma série de assuntos aí do futebol brasileiro, do Flamengo, como a gente sempre tá trazendo aqui para vocês. E hoje tem a confirmação da venda de Fabrício Bruno pro Cruzeiro, tem a confirmação da vinda do Juninho pro Flamengo, inclusive com uma pechincha final, com um ajuste aí nas condições de pagamento e nos valores também. Inclusive no Fabrício Bruno também tem um ajuste aí nas condições de pagamento, alguns bastidores aí das negociações que a gente conseguiu apurar. Vou passar isso tudo para vocês já já. Antes da gente continuar, lembrar vocês para seguir aqui a gente em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, com a família e comenta aqui o que você acha da saída de Fabrício Bruno e da chegada do Juninho ao Flamengo, além de outros assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro deles, Davi Luiz, que todo mundo dizia que não tinha muito mercado, que já tem idade muito avançada. Se eu não me engano, ele já está chegando aos 37 anos. Mas a notícia que sai aí é que ele tem nada mais, nada menos que 6 clubes atrás dele. E aí, olha a lista: Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Áustria Viena e Olympiacos estão atrás dele, tá? E ainda teve o Vasco, que deu uma sondada no início, mas o negócio não avançou. Então, se a gente somar tudo aí, no mínimo 7 clubes atrás do Davi Luiz. O cara tá com mercado e, se a gente for parar para pensar, ele foi bem no Flamengo. E se ele for bem aproveitado taticamente, é um cara que rende ainda na Série A do Brasileirão, rende em muitas ligas da Europa ainda, então faz todo sentido ter muito time atrás dele aí. Então, agora vamos falar sobre o caso do Fabrício Bruno, que muita gente não sabe, mas isso começou desde o início de dezembro. Início de dezembro, o Fabrício Bruno mudou de empresário, passou a ser agenciado pelo André Cury e logo que ele chegou, já tinha esse histórico das quase saídas do Fabrício Bruno, primeiro para a Inglaterra e depois para a França. O da França foi uma negativa do Flamengo, negou a proposta de 14 milhões. Tem até um boato aí que foi o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, que fala que essa negativa do Flamengo da proposta para o Rennes da França foi uma birra do Marcos Braz
depois do Fabrício Bruno ter negado o salário lá do West Ham. Porque o West Ham também tinha pago esse mesmo valor, tinha oferecido esse mesmo valor de 14 milhões de euros. O Flamengo aceitou, mas o Fabrício Bruno negou o salário proposto para ele jogar lá na Inglaterra. E aí diz o Vitor Sérgio Rodrigues que essa negativa para o Rennes foi uma resposta para o Fabrício Bruno, para ele segurar a onda dele, porque uma proposta melhor ia vir, mas não era só para ele sossegar. E aí isso deu uma aumentada na insatisfação do Fabrício Bruno, fez ele ficar com mais vontade ainda de sair. Teve uma pequena queda até de desempenho, que não acho que tenha sido proposital, porque um cara que está no auge pegando seleção brasileira não ia diminuir o ritmo por conta de birra no clube. Pelo menos se a pessoa for minimamente racional, ela não vai fazer nada intencionalmente. Mas chegando o André Cury como empresário dele, já estava em conversas com o Pedrinho, Pedro, lá que é o presidente do Cruzeiro, dono da rede de supermercados BH, um bilionário que já estava falando com o André Cury, já devia estar em tratativas aí quase certas do André Cury passar a agenciar o Fabrício Bruno, e apresentou essa proposta para o Fabrício Bruno. Olha, não tenho nada para a Europa agora, mas te interessa jogar no Cruzeiro? No local em que você foi revelado, você podendo voltar para lá, já está ambientado. O Diniz já disse que conta com você como titular, como um dos principais jogadores do elenco. Então você chegaria com status muito acima do status que você tem no Flamengo. E aí deu aquela seduzida no jogador, que já não estava muito bem de ânimo no Flamengo por conta dos capítulos anteriores, e ele acabou aceitando. E aí deu ok para iniciarem as negociações. Porém, aquilo não tinha como avançar muito em dezembro por conta da eleição que estava já para acontecer no Flamengo. O Cruzeiro, então, apresentou a proposta de 5 milhões de euros por 50% do Fabrício Bruno. A eleição aconteceu, o BAP ganhou, só que o BAP só assumiria de fato agora no dia 1º. O Boto também foi envolvido nisso tudo, ficou sabendo da proposta, também ficou sabendo da vontade do Fabrício Bruno, que era de sair. E quando ele chegou ao Brasil, ele já sabia de todos os detalhes da proposta, fez uma reunião com o BAP, e aí chegaram a um consenso que teriam que liberar, mas não necessariamente pela primeira proposta. Sentaram para negociar. E nisso foram essas notícias recentes de... Primeiro negaram esses 5 milhões de euros por 50%, o Cruzeiro aumentou para 6% para chegar a 60%. Depois o Cruzeiro chegou ontem a aumentar para 7 milhões de euros por 70% mais um bônus de caso o Cruzeiro vencesse um torneio brasileiro ou continental durante a passagem do Fabrício Bruno, aumentaria em mais 1 milhão de euros. Porém, esses 7 milhões de euros seriam parcelados em alguns anos. Então, não é um dinheiro que o Flamengo veria agora. E aí é que está o ponto-chave da história. O último capítulo dessa negociação toda foi hoje, nessa última rodada de negociação, em que o Cruzeiro mudou a proposta. Ele falou, a gente mantém os 7 milhões de euros, só que agora a gente não quer 70% do Fabrício Bruno. A gente quer 100%. O Flamengo não ficaria com nenhuma fatia do Fabrício Bruno, mas o diferencial aí principal a gente vai pagar tudo, à vista, no pau, na hora. E o Flamengo aceitou. Fabrício Bruno vai ser anunciado como jogador do Cruzeiro por 7 milhões de euros à vista. E aí muita gente já dizendo que é metade do valor que tinha sido oferecido pela Europa, mas não tem proposta nenhuma da Europa agora. O Fabrício Bruno já está insatisfeito. Ele provavelmente iniciando a temporada não ia render como vinha rendendo, infelizmente, que a gente não pode contar com esse nível de profissionalismo de alguns jogadores. E por outro lado, são 7 milhões de euros à vista, e isso faz muita diferença. 7 milhões à vista vale muito mais do que 8 milhões pagos em 2, 3 anos. Então,
por conta de fluxo de caixa, porque ele já consegue fazer outras transações que ele precisa fazer naquele momento. São por volta aí de 40 a 45 milhões de reais na mão. Inclusive isso muito provavelmente pode ser usado nessa confirmação aí do Juninho. Então, tudo isso conta para o Flamengo ter aceito. Notícia foi dada em primeira mão pelo Vene Casagrande e agora o Flamengo já aceitou. Só falta o anúncio oficial, a documentação começou a ser trocada já. Mas a notícia é que, apesar de o zagueiro Pablo ter sido mantido no elenco, o Flamengo vai atrás de outro zagueiro para suprir a saída do Fabrício Bruno. Então, vamos para outro assunto agora, saindo um pouco de Flamengo, falar sobre o Botafogo, que está indo atrás nada mais, nada menos do que Cucho Hernandes, lá do Columbus Crew, que é um cara que foi, principalmente logo depois da saída do Gabigol, foi um cara que foi muito falado, como sendo, assim, na opinião de muita gente, como a principal opção para o Flamengo fazer essa substituição do Gabigol, que o Cucho Hernandes era jogador que supriria todas as características do Gabigol, sabe sair da área, faz muito gol. Nessa temporada tem mais de uma criação, mais de meia criação de gol a cada jogo, porque dá muita assistência, faz muito gol, mas pelo menos depois da chegada do José Botto não saiu mais nenhuma notícia sobre tentativa, sondagem, proposta, nada relacionado a Cucho Hernandes. E agora, hoje, saiu que o Textor tá de olho e tá pensando em ir para cima de Cucho Hernandes para trazer pro Botafogo em 2025. Então, vamos continuar acompanhando e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Caso isso avance, aí pode ser o primeiro alvo maior aí de críticas à diretoria nova. Já começou com uma certa crítica por conta dessa negociação do Fabrício Bruno. Tem crítica também por conta do Juninho, que é um cara desconhecido, mas aí eu discordo, porque é justamente para isso que o José Botto foi contratado, para trazer jogadores que não têm tanta mídia, que não custam tão caro, para fazer com que o Flamengo consiga vender mais caro, porque precisa fazer caixa. Então, vamos continuar acompanhando aí essa questão do Cucho Hernandes e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora o Juninho do Karabag, que a gente trouxe até ontem aqui, que ele já tinha tudo acertado com o Flamengo, jogador e Flamengo, e o Karabag já tinha aceitado uma proposta anterior do Flamengo, que era superior ao do Sevilha, beirava aí os 5 milhões de euros, e acabou que o Juninho aceitou ir para o Sevilha, voltou atrás, aceitou depois a proposta do Flamengo, com a interferência aí do Felipe Luiz, que ligou para ele, etc e tal. Tudo aquilo que eu já falei ontem. Mas hoje o Flamengo sentou, renegociou a questão do pagamento. A oferta de perto de 5 milhões, que já era uma oferta parcelada, o Flamengo diminuiu um pouco o prazo da oferta, mas também diminuiu os valores para mais próximo de 4 milhões de euros. E o Karabag aceitou, principalmente por conta da vontade do Juninho, que já expressou para o Karabag, já disse que é para o Flamengo que ele quer vir. Então, o negócio com o Karabag também foi fechado e agora, definitivamente, só faltam a parte da documentação, a troca de documentos, as assinaturas, as licenças todas, para que Juninho seja oficializado como novo atacante do Flamengo. E como eu disse no início e até na capa do vídeo também, pechincha até o final. Esse é o estilo José Botto de negociar. Pechinchou, conseguiu baixar ainda o valor no finalzinho, apertou a corda e diminuiu o valor, fechou em 4 milhões de euros, chegada de Juninho ao Flamengo. Então, hoje era isso, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha com os amigos, com a família, porque apesar de ter muita notícia pipocando em muito lugar, aqui você sabe que a gente dá uma filtrada, vai trazer a notícia com essa riqueza de detalhes, de bastidores, e aí eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar, para divulgar. Se inscreve aqui, ativa o sininho e também,
não esquece de me seguir nas outras plataformas, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Comenta aí, o que você acha desses valores para a chegada do Juninho, do jogador. Saiu um vídeo hoje mais cedo analisando a bola, né? Os vídeos dele jogando em si. Comenta o que você acha. Comenta sobre essa negociação do Fabrício Bruno. Dava para ser melhor. O que você acha? Fez sentido? Porque ele já provavelmente não ia render tanto. Na minha opinião, ia acabar vendendo, mas talvez desse para esticar um pouquinho mais a corda. Tentar oferecer de novo para os times que estavam já interessados nele do ano passado. Será que não valia a pena segurar um pouquinho a onda, já que ele não tinha um contrato terminando por agora? Então, quero ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos. Conto com vocês, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.